Olá, papais e mamães! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como a gente resolve um dos maiores mistérios do universo, como lidar com adolescentes. Eu vou tentar, tá, gente? É uma brincadeira. No vídeo de hoje vocês vão conferir por que se aborrecer com adolescente é a pior coisa que você pode fazer, apesar da gente ficar com vontade. Como fazer o seu filhote entender que independência significa responsabilidade. Como estabelecer bons diálogos com seus adolescentes. Por que os adolescentes podem ser e são tão voláteis. E por que é essencial que você ainda exerça controle sobre eles. Então, como criar expectativas para ele? Tô gravando. O que vocês querem? Então... Dá uma pausa aí. A minha mãe falou que se for, sabe, porque pra minha casa é muito trânsito, eu posso ficar, sabe, sem ir pra minha casa. Mas e o cartão? Ela falou que se vira amanhã. Ah, é? Se foi. Pô, melhor, Fefe? Oi? Melhor, hein? Então, porque aí é muito trânsito, né? Tá trânsito. Então relax aí. Quero comer japonês também. Eu tô sabendo que você vai participar do japonês. Ah, adolescentes, né, gente? A adolescência, aquela fase de transformações e mutações. E eu não tô falando somente das transformações físicas e hormonais no corpo do seu filho, não, tá? Eu tô falando de mudança dinâmica que você vai passar a ter com seu filho. Gente, eu tô sentindo isso na pele. Afinal de contas, é nessa época que ele vai começar a responder e questionar ainda mais a sua autoridade, mais do que nunca. Seu filho vai começar a achar ruim a hora de dormir, a hora que você quer que ele esteja em casa, quando ele for para uma festa, vai questionar seu interesse sobre as pessoas com quem ele está saindo. Quer dizer, é nessa fase da vida que eles começam a jogar mesmo com o poder. O que a gente pode fazer? Afinal de contas, nosso filho está crescendo e essa é a hora que ele entende que tem que ser dono do próprio nariz. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês as melhores dicas que você pode, ter para tornar o seu filho uma pessoa mais autônoma, sem perder o controle ou sem exacerbar a rebeldia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Ferreira, sou mãe de 3 meninos, um adolescente, o Nicolas, o Pedro e o caçula Luca. Sou psicóloga, mestre em desenvolvimento motor e idealizei o canal Carol Psimãe com o intuito de facilitar o cotidiano familiar e também propor novos diálogos sobre contexto familiar e desenvolvimento infanto-juvenil. Primeira coisa que eu queria falar com vocês hoje é: faça o seu filho entender que independência é responsabilidade, implica em responsabilidade. A primeira dica que eu tenho para dar para vocês é a seguinte: lembra aquela cena do primeiro filme do Homem-Aranha que fala assim, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades? Pois é exatamente isso que você tem que fazer o seu filho entender. Toda tentativa de ter independência implica na realidade uma forma de você ter cuidado com você mesmo. Se eu me acho dono do meu nariz, então eu acho que eu posso cuidar de mim e me manter longe de problemas sem precisar da supervisão de ninguém. É claro que um pré-adolescente ou um adolescente não tem controle total sobre o que ele faz. E isso é cientificamente comprovado. Eu tenho aqui algumas pesquisas que mostram quão importante é para os pais e para as mães continuarem sendo figuras ativas na formação da personalidade do jovem durante esses anos iniciais de independência. Vejam só, eu queria só lembrar para vocês que todos esses estudos que eu cito aqui, eu deixo o link aqui embaixo, tá? É só procurar aqui no texto do vídeo. Tem um estudo de 2018, que o link tá aqui embaixo, que mostra que os adolescentes se desenvolvem de maneira gradativa, principalmente o autocontrole, que é do que eu quero falar aqui para vocês, ou seja, eles vão se tornando mais controlados e responsáveis ao longo dos anos, e isso vai implicar diretamente no tipo de dinâmicas sociais individuais que eles terão, ou seja, um bom relacionamento em matéria de responsabilidade e disciplina entre 12 e 16 anos implica, segundo mostra esse estudo, em melhores relacionamentos de maneira geral, amorosos, de trabalho, de amizade, enfim, no futuro, como ele vai ter esses relacionamentos ao longo da sua vida. Por outro lado, apesar do desenvolvimento do autocontrole, a adolescência é um período crítico de rebeldia, vontade de conhecer coisas diferentes aumentam, e isso aumenta também o nível de perigo que eles podem se envolver. E a gente não pode não falar sobre isso. Tem uma outra pesquisa que eu deixei o link aqui embaixo que mostra que o risco de morte por acidentes preveníveis causados por adolescentes cresce em 200% em relação à infância.
Como dizem dois pesquisadores, o Carl Bell e a Dominica McBride, o cérebro adolescente é um tanque cheio de gasolina, sem freio e sem volante. Tem uma outra pesquisa publicada em 2014, que o link também está aqui, que mostra que isoladamente os adolescentes têm um acréscimo de responsabilidade e controle, mas em nível social esse desenvolvimento é muito mais lento. Então, uma estratégia para desenvolver essa capacidade é fazer ele entender que se ele quer independência, então ele tem que racionalizar o que é essa independência. Faça o seu filho ele mesmo questionar as atitudes e as coisas que ele está querendo fazer e experimentar. Por quê? Eu vou dar alguns exemplos aqui de estratégia de questionamento, tá? Para ficar mais claro. Por exemplo, por que você quer voltar às 2 horas da manhã? Eu não posso buscar você nesse horário. Você tem uma sugestão melhor? Hoje mesmo eu passei por isso, né? Meu filho tá de férias. Hoje eu fui pro shopping com o Pepe, com o meu do meio, a gente tinha prometido de assistir um filme junto e ele quis ir com uma outra amiga, o Nicolas, o mais velho. E eles queriam ficar até mais tarde. Eu falei, gente, eu não posso buscar vocês depois. Ah, mas a gente não pode voltar de Uber? Não, gente, não pode. Vocês têm só 12 anos, a gente tá em São Paulo. Infelizmente, não dá para ter esse tipo de liberdade. Então, vocês têm 2 opções. Ou vocês vão e ficam o tempo que eu puder ficar lá, que eu ficar no cinema, ou vocês nem vão. Porque não existe outra possibilidade, não tem como eu buscá-los depois. Eles foram numa boa, a gente combinou o horário e viemos embora todos juntos. Por exemplo, se você não limpar o seu quarto agora, vão ter consequências. Você tem certeza que você quer passar por isso? E isso me traz a uma segunda dica do vídeo de hoje, que é extremamente importante. Porque eu vejo muita gente caindo numa armadilha clássica da adolescência. Não ceda ao estresse. Em hipótese alguma, caia nas armadilhas que o seu filho vai lançar para você, que são feitas de maneira inconsciente, mas acontecem. Porque essas armadilhas, eu não quero dizer que ele está sendo maquiavélico, não, mas tem uma dinâmica clássica entre pais e filhos que quase todo pai cai, que é no momento que seu filho ameaça desobedecer e você acaba cedendo aos impulsos da irritação. Mas tem toda uma dinâmica clássica entre pais e filhos de adolescentes que quase todos os pais caem. No momento que seu filho ameaça desobedecer, ele cede aos impulsos da irritação. Bom, e aí você já sabe, né? É grito, é discussão, são frases feitas com aquele desdém de adolescente que tende a responder virando os olhos para cima, fazendo ouvido de mercador. Do psicólogo infantil Anthony Wolff, que eu adoro, ele fala que ele tem um livro clássico sobre filhos adolescentes que o título é Saia da Minha Vida, mas primeiro você pode levar a Cherry e eu ao shopping. Infelizmente, esse livro não foi traduzido para o português, mas tem dicas ótimas nele. E uma delas é exatamente sobre pais que caem nessa de gritar com os filhos quando eles tendem a desobedecer. Segundo Wolff, só tem uma razão para ficar gritando com criança. Isso nos faz sentir bem, mas a gente não pode se iludir achando que as nossas reprimendas vão beneficiar as outras pessoas. Ou seja, o exercício da autoridade não é um jogo de vontade. A fase da adolescência é uma fase de transição. Seu filho ou sua filha, eles ganham mais liberdade e independência quando fazem por merecer. No instante que ele mostra que ele não tem maturidade para fazer determinada coisa, você não pode encarar isso como uma disputa e pensar, eu vou levar melhor, eu vou ganhar a disputa. Isso não é uma disputa, né? Vocês têm que jogar no mesmo time, como eu sempre falo. E vai ser muito pior se você se irritar, entrar nessa disputa, porque vai ser interpretado como um sinal de que o seu filho tá mesmo brigando por poder com você. Ao invés de ceder irritação, é muito melhor você não fazer nada. Eu vou explicar como. Uma vez que você já estabeleceu qual era o combinado, ou seja, que ele tinha que limpar o quarto, levar o lixo e chegar em determinado horário, e esse combinado foi descumprido, o que você tem que fazer? Exercer o que você combinou. Uma vez que os pais estabeleceram qual que vai ser a posição, eles não precisam falar mais nada. É o que eu sempre falo, o combinado não sai caro, mas a gente precisa lembrar de deixar as coisas muito claras, como eu sempre falo para vocês. A gente tem que lidar com a desobediência apenas quando ela acontece, ignorando e saindo daquela fase de só ficar ameaçando. Gente, ou seja, vamos preservar o nosso latim, manter a calma e simplesmente exercer o combinado. Como diz a Amy Moran, quando os jovens são forçados a fazer algo que não querem, eles se focam na raiva muito mais do que no valor das lições aprendidas. O que me leva a uma outra dica que eu queria dar para vocês, que é: tenham conversas
claras, óbvias. No fim das contas, o diálogo sempre vai ser a melhor estratégia, sempre, 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 para lidar com os nossos filhos, não só com os nossos filhos, né? Mas estamos falando deles aqui, em qualquer fase da vida. Esses diálogos, eles têm sempre que ser muito claros e estabelecer as expectativas para que elas possam ser muito bem compreendidas pelo seu filho adolescente. Uma estratégia interessante que você pode adotar na sua casa é que cada vez que seus filhos atinjam as expectativas que você implementou para eles, eles podem ter, por exemplo, um ganho, um privilégio, como mais tempo na rua ou mais tempo para jogar videogame. Mas isso tudo tem que ser combinado com eles de antemão. E a comunicação tem que ser constante e vir de forma natural. Não vai insistir para que eles conversem com você. Lembre-se que eles podem ser muito ariscos a interferências que eles podem interpretar como inoportunas. E aí essa birra é uma coisa natural dessa fase da vida que eles estão procurando cada vez mais privacidade e mais tempo sozinhos. É fato. E a gente querer brigar contra isso é ir contra a natureza. Bom, é isso. Com tudo que eu contei aqui para vocês hoje, vocês têm novas ferramentas importantes para lidar com aquele filho na famosa fase. Vamos parar de falar aborrecência, né, gente? Vamos lidar com a adolescência de uma maneira diferente. Eu sugiro que você não ignore, né, essas dicas que eu dei hoje e para a gente viver essa fase tão crítica e sensível da vida dos nossos filhos, de maneira que não saia do controle e deixar sempre o caminho aberto para o diálogo, né? Para a gente ter as melhores consequências possíveis no nosso relacionamento e na vida deles. Então, não fique só por aqui, não deixe de comentar aqui embaixo, deixar suas dúvidas e mostrar também o canal para outras mamães e papais que estão passando por esse período com os filhos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque tem muita coisa legal na programação para te ajudar no dia a dia. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até breve.